Compreender a história do design italiano significa analisar os produtos, mas também os territórios onde nascem. A produção nas nossas fábricas é única. Nenhum outro país no mundo tem a mesma diversidade e capacidade de execução. Desde sempre o design consolida as relações virtuosas entre criatividade e produtos no sistema de valores universal, o Made in Italy. Nos locais de produção técnica e cultural, acontece a magia que transforma uma ideia num objeto, num material, numa tecnologia que emociona. Aqui renova-se a tradição artesanal italiana, integrada com processos industriais avançados, que aproveita todas as oportunidades das transições digital e energética. Sustentável e orientado para o ser humano, o design gera visões que devem ser desenvolvidas juntamente com outros saberes, num diálogo constante entre a indústria e a pesquisa, porque a produção da felicidade, juntamente com a proteção do ambiente, é o objetivo do design, um verdadeiro património imaterial da humanidade. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para essa edição de 2023 do Italian Design Day, em Curitiba. O IDD em Curitiba é promovido pelo Consulado Geral da Itália e é uma realização do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, em colaboração e o apoio do Ministério da Cultura da Itália, acontecendo em 100 cidades de todo o mundo. O tema desse ano é dedicado à sustentabilidade ambiental, sendo a qualidade que ilumina, a energia do design para as pessoas e o ambiente. A Itália é o país com o maior número de empresas de design na Europa. 30.867 empresas, 64.551 trabalhadores, um mercado de mais de 3 bilhões de euros, de acordo com os dados de 2021. Um setor que alimenta o sistema de produção nacional com inovação e competitividade. Este setor é constituído por milhares de empresas que, graças à intuição e ao trabalho de empreendedores engenhosos, capazes e corajosos, se foram transformando ao longo do tempo de pequenas oficinas artesanais em empresas industriais sólidas e em verdadeiros laboratórios de investigação e inovação. Aquilo que sempre distinguiu o design italiano é a capacidade de construir relações virtuosas entre criatividade e produtos que permitam às empresas do setor ultrapassar a atividade convencional de posicionamento de marketing e, em vez disso, propor uma construção de valor muito mais estratégica, o Made in Italy. É neste local de produção, tanto técnica como cultural, que acontece aquela magia em que uma ideia ganha forma e se transforma num objeto capaz de emocionar, onde se renova a grande tradição artesanal italiana, capaz, hoje, de se integrar com os processos industriais mais evoluídos e de agarrar as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Perante o grande desafio ambiental, o setor do design é chamado a sintonizar-se com transformações radicais e inevitáveis, desde a reformulação dos modelos empresariais baseados na utilização eficiente de recursos até a produtos que têm de valor a ser duráveis, recondicionáveis e reutilizáveis. Destes sistemas industriais cada vez mais interligados e simbióticos, até o desenvolvimento de plataformas que facilitem a colaboração entre utilizadores, instituições e empresas para permitir que os produtos voltem a entrar em processos industriais e depois sejam transformados em algo diferente. Hoje, mais do que nunca, o design deve contribuir para melhorar a qualidade de vida de quem habita e utiliza os manufactos do homem.
produtos híbridos, transformáveis e multifuncionais para as novas paisagens da casa, do trabalho e da hospitalidade. Para essa tarde, a programação contará com um bate-papo com a especialista italiana e especialista em design, Nina Bassoli, arquiteta, pesquisadora, curadora de exposições e professora do Politécnico de Milão, além de embaixadora oficial do design italiano no Brasil em 2023. Na sequência, o convidado arquiteto Jean-Pierre Velo, da FAVEP, Federação da Associação Vêneto do Estado do Paraná. Ele trará um pouco da questão do arquiteto como um designer terapeuta de lugares. E o evento se encerrará com um desfile de moda sustentável, com a curadoria do produtor de moda, Victor Salvaro. Para dar início à edição 2023 do Italian Design Day, chamamos para as boas-vindas cônsul-geral da Itália em Curitiba, Salvatore Di Venezia. Boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui organizando esta edição do Italian Design Day, depois de 3 anos em que, infelizmente, a pandemia não nos permitiu de organizar este evento. Hoje é um dia especial porque, obviamente, falamos de design italiano. O design é parte integrante da cultura da Itália, né? Porque a cultura, desde a Revolução Industrial Italiana, começaram, né, os artesãos a inventar, a criar, através da criatividade italiana, vários eventos e setores do design. Então, temos o design no setor do automóvel, no mobiliário, em objetos de várias natureza, em complementos. Então, o design está espalhado em todos os setores. É um exemplo. O design italiano é um exemplo para o mundo inteiro e também aqui no Brasil, como vocês sabem, então tem muitos contatos com o design italiano. Muitos foram também em Milão, quando tive a Feira dos Móveis em Milão, e também vários eventos também que se organizam na Itália cada ano. Então é um prazer, uma satisfação estar aqui e apresentar este lindo dia e também agradecer, obviamente, a nossa arquiteta Nina Bassoli, que veio da Itália para fazer uma palestra a respeito do design e sustentabilidade. Isso é importante, porque agora os novos desafios, né, do design italiano e fazer de maneira de criar objetos que sejam sustentáveis. Então, com particular atenção à preservação, né, do meio ambiente. Então, eu agradeço a presença de todos e dou continuidade a este lindo dia. Muito obrigado pela presença. Agradecemos as palavras do cônsul-geral da Itália, Salvatore Di Venezia. E nesse momento, gostaríamos também de convidar para o pronunciamento, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, CAL-PR, e o Instituto de Arquitetos do Brasil, Gustavo Niesmayer. Boa tarde. Com uma honra muito grande, eu estou representando aqui o presidente das 2 entidades que, por 2 motivos, tinham compromissos já agendados. O presidente do CAL está no Rio Grande do Norte, junto com todos os presidentes do CAL Brasil, e o nosso presidente do Instituto de Arquitetos do Paraná está em Foz do Iguaçu por um concurso que envolve o Paraguai e o Paraná, que é da Foz do Iguaçu, da nossa usina hidrelétrica. E me coube uma tarefa bastante interessante aqui, tentar correlacionar a questão do desenho italiano, do design, da influência dele na arquitetura. O estado do Paraná é um estado diferenciado, o Brasil é um país multiétnico e multicultural. Nós, na região sul, temos o privilégio, junto com São Paulo e outros estados, tá, de ter recebido uma grande quantidade de imigrantes italianos que fazem até hoje influência, desde o design de mobiliário, a arquitetura, né? São povos que comungam muitas coisas parecidas, né? Somos expansivos, gostamos da boa comida, isso influencia a arquitetura, né, que a gente vai ter nas soluções das casas, e até mesmo coletivamente.
né? Não obstante, né, a questão, por exemplo, de hoje, do design, da moda, nós no estado do Paraná, por conta de várias ondas de imigração, tem polos, por exemplo, Cianorte, Umuarama, e vários italiana, seja no manejo da terra, seja no cultivo da uva para vinho, seja na forma de lidar e construir pequenas casas, cidades e bairros, isso influencia, e isso é uma coisa que nós aqui no Instituto e no CAL, a gente tenta conviver com isso. Não é à toa, por exemplo, que Curitiba tem um bairro, né, o Santa Felicidade, que é conhecido pela sua gastronomia. A economia criativa, ela tece algumas coisas intangíveis como importantes para o nosso reconhecimento. E aí eu acho que a gente sempre está aprendendo com o berço nosso, a Europa, né, que eles foram muito sábios em tentar fazer uma comunidade, uma União Europeia, sem perder seus valores nesse processo de globalização. Então, por exemplo, lá na União Europeia, o idioma é uma identidade. A culinária é uma identidade. A arquitetura é uma identidade, porque a arquitetura italiana é diferente da austríaca, que é diferente da alemã, que é diferente da inglesa. Então, isso tudo é interessante, porque aí Curitiba e o Paraná também usa isso, né? O que nos faz, por exemplo, ser curitibano, né? Isso tudo é bastante interessante. A arquitetura, ela meio que amolga tudo isso, né? E a gente tenta trazer várias dessas questões. Muitos arquitetos, seja no Star System mundial, né? A gente tem o Renzo Piano, de Pompidou, e, enfim, sem comentários a mais sobre a trajetória dele, até outras arquitetas italianas que vieram aqui, fazem influência até hoje, lembrando o 8 de março, nessa semana, o Dia Internacional das Mulheres, que eu parabenizo todas vocês que estão aqui. A Lina Bobardi, que fez o MASP, e tantas outras obras, e influenciou até mesmo linhas de restauro, que nós estamos aqui num prédio de restauro, né? Só para concluir e fechar, no Instituto de Arquitetos do Paraná, nós também recentemente estamos com uma honra muito grande de ter firmado um acordo de cooperação com a Ordem Italiana, né, de arquitetura. Em abril vai haver uma exposição que o IAB vai estar auxiliando, que é Emília Romana, eu não sei falar, eu sou neto da Clélia Teresita Dall'Acqua, né, mas eu não sei falar tão bem italiano, apesar do meu sobrenome alemão Lindsmeier. E a gente vai ter aqui em setembro, então eu peço para que todos sigam as redes sociais do IAB Paraná, tá? Na Boca Maldita nós vamos ter um festival internacional em que vai haver uma troca entre os arquitetos na Itália e nós aqui na Boca Maldita, aqui em Curitiba. Essa exposição vai estar ao ar livre para todo mundo se apropriar. E por fim, a gente está fechando uma missão muito interessante, que os paradigmas de um país muito novo, que está buscando, que tem uma identidade muito rica, muito forte, com alguém que já tem só alguns milhares de anos de existência nesse planeta Terra e influenciou boa parte da civilização ocidental, né? Desde a época dos romanos. Eles trouxeram para nós, os italianos, tá, algumas situações em que, para não perder a identidade, eles têm eles têm, na verdade, um legado muito grande de arquitetura, da história romana e tudo mais. Em alguns lugares na Itália, eles estão convivendo uma situação de não produzir mais tantas moradias e sim adaptá-las àquelas questões, e aí vai a questão do design, do desenvolvimento, as mudanças climáticas, né, e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. O que é interessante, porque a sede nossa do CAU, onde nós estamos, é uma tentativa de dar um uso a uma casa que tem o sobrenome De Mari, né, italiano, e a gente está tentando preservar aquilo que é a nossa história, a nossa identidade, seja aqui no Paço, né, seja em vários outros lugares aqui do Paraná. Agradeço a todos a oportunidade e desejo a todos que a gente tenha um ótimo evento e um feliz dia da Itália. Obrigado. Gustavo Nismeier, agradecemos as palavras. E, na sequência, para também o pronunciamento, o representante da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, Frederico Karsten, por gentileza.
uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer ao governo da Itália, na pessoa do Salvatore, o cônsul-geral da Itália. Agradecer à Unicultura, que, através do Ricardo Trento, que teve a gentileza de nos convidar para estar aqui hoje. Esse é um evento muito especial para a ASBEA. A ASBEA é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. A gente trata das empresas de arquitetura. O IAB é a nossa entidade máxima no que diz respeito à cultura, à integração cultural entre os arquitetos do mundo todo. E nós tratamos dos negócios. E o motivo de estarmos aqui hoje faz parte de uma estratégia da nossa gestão atual da ASBEA. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento internacional dos arquitetos paranaenses com os arquitetos do resto do mundo, em especial da Europa, em especial da Itália, por motivos óbvios. Nessa trajetória, nós estamos procurando fazer essa conexão para que aconteçam mais negócios entre os nossos países. Negócios voltados à arquitetura, ao urbanismo e ao design. Reconhecemos na Itália essa tradição milenar, a grande tradição da arquitetura clássica, o Renascimento, né, que nós não cansamos de admirar, toda a passagem muito forte da arquitetura moderna, a arquitetura pós-moderna, Aldo Rossi, um arquiteto importante, e na arquitetura e no design contemporâneo. Então, gostaria de agradecer novamente a oportunidade, convidar para que a nossa palestrante de hoje seja uma associada honorária da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, está convidada, e que esse seja o primeiro encontro de uma série de outros encontros entre os arquitetos do Brasil, os designers do Brasil e os arquitetos e designers da Itália, para que nós possamos promover muitos negócios com a visão da sustentabilidade. E finalizo dizendo que esse tema também é muito caro para nós da ASBEA, porque nós estamos trabalhando na questão da sustentabilidade, incentivando a pesquisa de materiais vivos sintetizados em laboratórios ou utilização de materiais vivos da natureza, para que nós possamos alcançar, num futuro próximo, móveis, edifícios, cidades, onde nós não estaremos convivendo com materiais extraídos na natureza, mas materiais vivos, que interagem com o ser humano e com o meio ambiente. Muito obrigado. Agradecemos Frederico Carsten pelas palavras, encerrando os pronunciamentos desta abertura. E agradecemos também a todos aqui presentes. Sem vocês, esse evento não poderia acontecer. Agradecemos a todos os trabalhadores, realizadores, idealizadores e técnicos desta casa. Tenham um ótimo evento e com vocês, Nina Bassoli. Muito obrigada. É facile. Do resto. Essa para a apresentação. Sim, se pode ser a esquerda inteira. Boa tarde para todos. Obrigada por essa muito linda situação. Falo um pouco de português, mas só para agradecer. Depois vou falar em italiano, que é melhor. Tá. Quindi agradeço também a tradutora, que é muito importante, porque tento falar um pouco, mas acho che non dà. Quindi vi ringrazio nuovamente in italiano
ringrazio moltissimo il Console Generale e tutto lo staff per questo invito e anche in un certo senso il Ministero degli Esteri e l'ADI e la Triennale e coloro che dall'Italia mi hanno selezionato come ambasciatrice per l'Italian Design Day nel mondo, che è un'iniziativa bellissima dove in un unico giorno in tutto il mondo 100 persone come me fanno una cosa simile a quella che faccio io. Agora sim. Agradeço ao cônsul, ao Consulado-Geral do Brasil e ao Ministério que me escolheu como embaixadora nessa difícil missão. Ringrazio anche tutti voi per queste bellissime introduzioni che mi hanno molto ispirato e che cercherò insomma di raccogliere come stimoli per quello che racconto. Agradeço a todos pela belíssima introdução que fizeram, que me estimularam muito e eu vou tentar estar à altura deles. Oggi cerco di raccontare per celebrare l'Italian Design Day e il tema della qualità del design e della progettazione che consentono la convivenza tra di noi, racconto un po' la storia dell'istituzione da cui provengo, che quest'anno compie 100 anni, la Triennale di Milano. Eu vou tentar contar um pouquinho a história da instituição que eu pertenço, a Triennale de Milano. 100. 100 anos, nesse momento, está fazendo aniversário. È un'istituzione peculiare, nel senso che si occupa dal 1923 di arti decorative, design, architettura, ma anche arte contemporanea, che cambia nel tempo, e urbanistica. Uma instituição peculiar que se ocupa de arte, arquitetura e urbanística. Ha una collezione di design che va dal 1923 fino ai giorni nostri, che è una collezione permanente che raccoglie più di 3.000 oggetti progettati e pensati che sono in buona parte delle icone nel mondo. Tem uma coleção que vem desde 1923, perdão, e que tem mais de 33.000 projetos. E c'è anche un teatro. Questo è una particolarità della Triennale di Milano, che ha al suo interno un grandissimo teatro, grandissimo non per capienza ma per ricerca. Tem também um teatro, que é uma particularidade da Triennale de Milano, que é muito importante também, não para apresentações, mas para acolhimento. Quindi spero che sia chiaro come l'interdisciplinarietà è qualcosa che fonda la nostra istituzione fin dall'inizio ed è ciò che io ritengo faccia la qualità che illumina. Eu gostaria que ficasse claro que uma das nossas principais fontes de inspiração é a interdisciplinaridade, que é muito importante. Quindi tutt'oggi le mostre possono essere di diverse discipline, ma tendenzialmente il lavoro che noi facciamo è di creare l'incontro tra le diverse discipline. Até hoje, a gente pode fazer essa apresentação de qualquer disciplina, mas a nossa intenção maior é fazer uma interdisciplinaridade. E questo è stato fatto a partire dal 1923, in particolar modo attraverso le esposizioni internazionali, che sono in particolare dei momenti che si svolgevano prima ogni 2 anni, poi ogni 3 anni, da cui la Triennale, dove nazioni di tutto il mondo portavano delle riflessioni su un unico tema. As ações aconteciam anteriormente a cada 2 anos e depois a cada 3 anos, por isso o nome Triennale. Dove progettisti di tutto il mondo erano chiamati a ragionare su un tema, quindi lo scambio culturale internazionale. Onde arquitetos de todo o mundo eram chamados a projetar, progetti di vario tipo. Projetos de vários tipos. In questo caso, ad esempio, addirittura sono delle installazioni che cambiano l'architettura. Questo triangolo un po' strano, che era una passerella d'ingresso temporanea di Aldo Rossi, che è stato citato. Quindi instalações um pouco diferentes, como esse triângulo na passarela, por exemplo, como o arquiteto que acabou de ser citado.
Nell'altra immagine Giorgio De Chirico, un grandissimo artista, scultore, progetta una fontana nel giardino, quindi un intervento permanente. Um artista e escultor italiano projeta essa fonte em um jardim. E questa è l'esposizione internazionale l'ultima esposizione internazionale di quest'anno. Essa é a última exposição internacional deste ano, che aveva come tema il tema del mistero, que tinha como tema o mistério, sconosciuto. o desconhecido. Quindi vedete come anche i temi sono andati cambiando, arrivando a delle cose quasi inafferrabili che prendono anche temi scientifici, discipline scientifiche. Os temas também foram mudando ao longo dos anos, chegando a ser temas inatingíveis que não podem ser pegos, chegando a temas científicos, inclusive. La curatrice dell'ultima esposizione, Ersilia Vaudo, è un'astrofisica. Ercília Valgo, que é a curadora desta última mostra, é astrofísica. E questo per indicare come il design e la progettazione deve ampliare lo sguardo sempre all'innovazione da qualunque parte provenga. Isso quer dizer que o design tem que sempre acompanhar a inovação em qualquer parte, da onde quer que ela venha. E questo cerco di raccontare adesso rapidamente la storia di questi 100 anni attraverso i 23 manifesti che segnano le 23 esposizioni internazionali, dal 1923 al 2023. Eu vou tentar agora contar essa história dos 100 anos em 23 mostras. La prima mostra del 1923 si svolge ancora in un'altra sede, che non è quella che abbiamo visto, ma è la Villa Reale di Monza. Questo Era ainda numa outra sede. L'architetto in seconda fila, e nasce come incontro di arti e mestieri, architetti, decoratori, scultori, artisti, designer, diciamo, anche se il design non è ancora industriale, si incontrano per trovare i modi più efficienti e più belli di lavorare insieme. Nasce como encontro de trabalho e tem como base a mostra do belo de trabalhar juntos. Vedete come anche i manifesti sono delle opere in sé, delle opere artistiche che portano il linguaggio, lo stile e anche i valori di ogni epoca. O próprio cartaz em si já fala dos valores de cada época, já são praticamente uma obra de arte. In queste prime esposizioni sono in mostra dei piccoli setting di interni, sono ricostruiti degli interni con vari elementi e messi in scena. Dopo ne vedremo un esempio. São construídos nessa primeira parte 7 interiores. Depois a gente vai ver cada um deles. Esatto, vedremo gli esempi in cui il Brasile ha partecipato alle esposizioni internazionali, così per... Tem aqui um exemplo quando o Brasil participou também dessa mostra internacional, só para mostrar para vocês que o Brasil também estava presente. Ma intanto vado avanti con la storia per non perdere il Vou continuar com a flusso. história para não perder o rumo. Questa è la quinta esposizione internazionale, è molto importante perché è l'anno in cui viene inaugurato il Palazzo dell'Arte a Milano. Quindi da Monza si trasferisce a Milano. Essa é a quinta exposição internacional, muito importante, porque é quando houve a mudança da cidade de Monza para a cidade de Milão. Mario Sironi, che è un importantissimo artista italiano, fa questo manifesto. Giovanni Muzio, architetto italiano, fa il Palazzo dell'Arte e già è un incontro tra le arti. Chiaramente sotto un regime, un momento ideologico di cui si sente, come dire, il peso e che è qualcosa che chiaramente cambierà poi nella storia. Il fascismo, per essere molto chiari, no? Che magari... Per me è semplice. Mario Sironi, que é esse importante arquiteto italiano, fez esse manifesto, que é muito importante. Sì, è Giovanni Muzio, Giovanni Muzio è un architetto che costituì o Palácio dell'Arte. Da questo momento l'architettura diventa più importante perché nella sede di Milano, che si trova in un grande parco, che è il parco centrale della città, che si chiama Parco Sempione,
vengono realizzate delle piccole architetture come esposizioni di architettura. Sono costruite delle case nel parco, a partire dalla sesta esposizione A internazionale. partir dessa sexta exposição, são construídas casas nesse lugar, nesse parque, que já são parte da arquitetura local também. É um parque que fica no centro da cidade de Milão. Quindi non sono più messi in scena solo degli interni, ma anche delle architetture complete. Então, são partes internas, né, que não são necessariamente parte da exposição, mas parte da arquitetura local. I temi, come vedete, rispecchiano sempre l'ideologia dell'epoca, per cui ordine, tradizione, abbiamo visto civiltà. Os temas refletem as tradições da época, né, que é uma época ali do fascismo, né, então ordem, disciplina. Fino a quando, dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, i temi e la società cambiano completamente e con questo cambiano i temi della Triennale. Até quando, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que é esse período, mudam, os temas mudam o cenário, então os temas da arquitetura também mudam. L'ottava triennale è molto importante, un manifesto di Max Huber, un grafico importantissimo svizzero. Esse gráfico é suíço, muito importante. No, è giustissimo, ogni tanto mi interrompa così. E in occasione dell'ottava triennale l'istituzione decide di fare un'operazione molto coraggiosa. Non sarà solo la costruzione di abitazioni espositive, solamente per vedere com'è, ma la Triennale sarà utilizzata per costruire un vero e proprio quartiere dove la gente potrà vivere come parte della ricostruzione del dopoguerra. Essa oitava Triennale foi muito importante porque foram construídas casas, né, foi construído um inteiro bairro de casas, não somente para a exposição, mas viraram casas mesmo, habitações como exemplo, né, um símbolo de pós-guerra. Tutt'oggi il quartiere QT8, quartiere dell'ottava triennale, è un posto molto bello sotto vincolo architettonico ed è frutto di una mostra, diciamo così. Esse bairro até hoje, que se chama Q de quartiere em italiano, T8, relativo à oitava trienal, até hoje é um bairro muito conhecido e muito bonito em termos arquitetônicos. Quindi diciamo l'incontro tra i progettisti più importanti di questo momento si focalizza intorno a dei temi che diventano importanti anche per la ricostruzione della società e per avere dei nuovi obiettivi. Esses encontros, né, desses expositores dessas trienais são muito importantes porque justificam a época e também os objetivos de cada um deles. E fissano l'agenda, diciamo, della progettazione, la prefabbricazione, l'industrial design che negli anni 50 inizia a diventare molto importante, per cui viene sviluppato non solo perché vengono mostrate le cose, ma proprio perché viene fatto un programma di sviluppo. Nos anos 50 era muito importante esse desenvolvimento da pré-fabricação. Então, também essa mostra falava um pouquinho das tendências da época, né? Ela ditava tendências, mas também falava sobre elas. Então, um impulsionava o outro. Ecco, la casa e la scuola, quindi i temi diventano anche più sociali, più sociologici. A casa e a escola, então os temas ficavam também mais sociais e sociológicos à medida do tempo. Manifesto di Roberto Sambonè, un artista fantastico, importantissimo, che ha vissuto metà della sua vita in Brasile, questo è un caso. Ma... Roberto Sambonè, que é um arquiteto muito importante, importantíssimo, e viveu a metade da vida dele aqui no Brasil. E fino a quando i temi diventano anche più critici, questa è una mostra molto divertente, interessante, che dopo vedremo perché ha la partecipazione del Brasile, curata da Vittorio Gregotti e Umberto Eco, quindi un filosofo che cura una mostra di design. Até quando essas mostras, né, se tornam cada vez mais importantes, mais interessantes, inclusive divertidas, e tem uma parte aqui que junta Umberto Eco, que era um sociólogo, com
Vittorio Gregotti. Vittorio che è un Gregori, architetto. che è l'architetto. E è il tema del tempo libero, quindi un tema più astratto, ma con molta... O tema é o tempo livre, né? Um tema abstrato. Sì, esatto. Il tema del grande numero con un manifesto di Albert Steiner, la casa di nuovo, Casa de novo, um tema muito importante. fino a quando si arriva a parlare di città del mondo, il futuro delle metropoli. Quindi il tema si amplia dagli interni fino alle relazioni internazionali. Aí começa a ampliar o tema, né, para falar de cidades do mundo. Então ele sai do interno para falar da internacionalização. E infine con anche dei temi che riguardano la natura. Finalmente, temas relativos à natureza. Quindi il rapporto con l'ambiente, il rapporto con le energie, il rapporto con le sostenibilità, che Relação- dagli anni 90, diciamo, inizia a essere appieno nel dibattito. Relação delle com o tribù. ambiente, energia e sustentabilidade, que a partir de 1990 começam a ser temas relevantes. Perdono. Questa è una mostra sul tema delle identità e delle differenze, quindi di nuovo sull'ascolto delle diversità del mondo, delle condizioni diverse che il progetto deve affrontare. Aqui fala da identidade e das diferenças. Minutinho. Non vuoi sederti qua? È meglio, ma io... Preferisci sederti qua? No, C'è in il piedi microfono. così Ah, ok, va bene. dà un po' più di groove, Bravo. no? Ok. E veniamo alle ultime esposizioni, dove il tema della natura entra in un modo più critico dentro il discorso. Questa è la penultima esposizione internazionale dal titolo Broken Nature, cioè una natura in grave pericolo che siamo chiamati come designer a salvare, ricostruire, curare. Chegamos à penúltima edição, né, onde o tema da natureza vem muito forte, só que é um tema um pouco mais crítico. Então, os arquitetos são chamados a ajudar nessa questão de salvar a natureza. E l'ultima dalla quale siamo partiti, Unknown Unknowns, ciò che non sappiamo di non sapere, questo è il sottotitolo della mostra. Aquilo que não sabemos de não saber, esse é o título da mostra. Essa é a última da onde nós vamos partir agora. Che è anche una dichiarazione di umiltà da parte del progetto rispetto alla natura, di nuovo. É uma declaração de humildade da parte do projeto, né, com relação à natureza. Adesso diciamo le partecipazioni del Brasile alla Triennale sono solo 3, però sono in 3 momenti molto importanti a distanza di 30 anni. Peraltro l'ultima 30 anni fa, quindi sarebbe proprio perfetto se adesso ce ne fosse una quarta. Quindi questo è chiaramente anche un augurio per... A participação do Brasil foi muito pouca, né? Foram 3 só, mas elas aconteceram a cada 3 anos. Então, 30 anos, perdão. Então, agora está fazendo exatamente 30 anos. Então, ela diz que é um bom desejo, né? Quem sabe o Brasil participa esse ano novamente. Quindi sono anche dei buoni casi studio per vedere di cosa si trattava. Questa è, come accennavamo, la 4ª triennale, quando ancora tutto avviene a Monza. Essa é ainda a 4ª triennale, quando acontecia ainda na cidade de Monza. E il Brasile partecipa con una sorta di workshop con gli esiti di un laboratorio fatto a São Paulo, nel Liceu des Artes e Ofícios di São Paulo. O Brasil participa com uma mostra feita nesse lugar em São Paulo, Liceu de Artes e Ofícios, Sì, dove onde tinham workshops. molte maestranze, artigiani italiani erano andati a lavorare insieme a degli artigiani invece paulisti o... Muitos artesãos italianos vieram para trabalhar juntamente com artesãos de São Paulo.
E un architetto che si chiama Tommaso Buzzi, che era un eclettico anche abbastanza particolare, diciamo, va per dirigere questi workshop che lavorano proprio sullo scambio culturale di maestranze e di competenze, con materiali locali, legni locali e temi che vengono da questo architetto italiano. Esse arquiteto, Tommaso Buzzi, que é muito importante na Itália, veio aqui para trabalhar com madeira local aqui do Brasil, né, de São Paulo em especial, e eles vieram com as ideias desse arquiteto Tommaso Buzzi para trabalhar uma interdisciplinaridade, uma interculturalidade entre Itália e Brasil. Quindi ciò che viene esposto è il risultato di 2 anni di lavoro che non solo lavorano alla mostra, ma lavorano ad attivare delle imprese, delle collaborazioni e anche proprio delle nuove capacità. Esse trabalho, então, é resultado de 2 anos de trabalho, né, de pesquisa, e que também fizeram com que não foi somente esse trabalho para a mostra, mas também um trabalho que moveu as empresas e o trabalho local. La seconda partecipazione, che è molto diversa, che è del 1964, parte di quella triennale che dicevamo del tempo libero diretta da Umberto Eco, e invece fa parte di una mostra veramente straordinaria. Devo dire, è una delle mie preferite. Essa segunda que nós vamos falar é aquela que fala do tempo livre, que parte de uma ideia do sociólogo Umberto Eco. Questa era la sala iniziale, vedete che differenza, insomma, come è cambiato il clima. È una installazione questa fatta da Vittorio Gregotti, che è un triangolo in realtà, ma tutto specchiante, che quindi diventa un caleidoscópio. Vejam como o clima mudou, né? Já na verdade, esse túnel é um triângulo, só que por causa dos espelhos, ele faz parecer um caleidoscópio. É a preferida dela. E i temi che porta questa triennale sono così di riflessione, tutt'oggi credo interessanti, perché l'idea di questo tempo libero che si contrappone al tempo del lavoro ci fa pensare a cos'è la libertà. Il tempo è libero, ma è libero solo perché non è quello del lavoro, quindi... O tema é muito interessante porque faz uma reflexão, né, do que é de verdade a liberdade. Então, a gente está... O que é o tempo livre, né? O tempo livre, ele é livre ou ele só é livre porque a gente não está trabalhando naquele lugar, naquele horário? Quindi c'è un tema un po' critico, un po' ironico sul turismo di massa e diciamo sulla convenzionalità di alcuni gesti che noi facciamo. Um tema um pouco crítico, um pouco irônico, né, para falar do turismo de massa e que a gente não faz uma reflexão de verdade da onde nós estamos. In questo contesto l'installazione che porta il Brasile è un'opera di Lúcio Costa con un gruppo di ricercatori e altri architetti che si chiama Riposatevi, Descansem. Esse tema, né, é um outro do arquiteto Lúcio Costa e ele chama-se Riposatevi, que significa, em português, descansem. Qui c'è un video che non so Agora se vamos si ver può vídeo. fare partire. Pode ligar o vídeo? Deixa eu ver. Forse così. Foi. È un video dell'installazione. É um vídeo das instalações. Dove si vede un po' l'ironia messa in scena con un po' di elementi della tradizione. A ironia colocada com um pouco de elementos da tradição local. C'erano queste chitarre che potevano essere suonate, quindi una situazione anche molto... Tinha esses violões lá que poderiam ser tocados, as pessoas chegavam, podiam tocar o violão, então podiam interagir com a mostra. Però chiaramente quello che Lúcio Costa vuole dire, se vogliamo in modo un po' paternalista, però interessante, lui dice: o mesmo povo che descansa em redes sabia quando necessário construir uma capital em 3 anos, porque chiaramente
era appena finita la costruzione di Brasilia, che lui aveva Tinha acabado de ser diretto. construído Brasília, né? Então ele foi irônico nesse texto. E quindi, insomma, diciamo, svela come tutto questo è un gioco, ma è anche una riflessione molto più ampia su il senso del popolo, della tradizione, del lavoro e del moderno, della modernità. Está revelando como isso é uma brincadeira, mas também, ao mesmo tempo, é um modo de refletir em como as coisas são e também na modernidade. Poi questa installazione è stata molto diciamo, interessante anche per il tema strutturale, perché è molto semplice ma funziona grazie al peso delle persone che tendono la struttura. Essa é uma parte muito interessante, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque a estrutura funciona, é baseada no peso das pessoas. Perfetto. E quindi è stata in realtà ripresa recentemente in diverse sedi e rimessa in scena proprio per la sua versatilità. Foi retomado, né, essa ideia recentemente, justamente pela sua versatilidade. Queste sono le piante di diversi adattamenti, la prima alla Triennale di Milano e poi a Brasilia e alla Biennale di Venezia e infine al MAC di Niterói di São Oscar Niemeyer. diversas plantas, né, de diversos lugares, diversas cidades. Che vediamo un po' anche qua. Questo è un po' il sistema attraverso cui sta in piedi, diciamo. Esse é o sistema de como fica de pé, né, montado. E queste sono le altre installazioni alla Biennale di Venezia Essas são outras instalações na Bienal de Veneza e al MAC di Niterói. e no MAC Niterói. Quando moltiplicata la struttura, lo spazio diventa molto più grande, ma sempre sulla base dello stesso elemento. Que, na verdade, era um espaço muito maior, né? Então fica a exposição maior, mas o elemento é sempre o mesmo. È anche un esercizio di design, la progettazione di un piccolo giunto, di un elemento molto semplice e molto piccolo che in modo modulare può costruire un grande spazio. Esse também é um exercício de design, que é fazer uma exposição tanto num lugar bem pequeno quanto num lugar grande, dando a mesma ideia. Piante sezione dell'installazione al MAC di Niterói. As plantas de Niterói também, do MAC. Ecco che situazione. La terza partecipazione è, diciamo, negli anni 90, una partecipazione meno installativa, è una mostra più tradizionale. A terceira instalação, nos anos 90, foi mais uma mostra dos modos tradicionais. Il tema era, come dicevamo, identità e differenze sulle diversità culturali e le identità locali. Un tema anche di cui ha parlato l'architetto a inizio. E o tema Identidades e Diferenças. E in questo caso era raccontato il paesaggio urbano di Salvador de Bahia. Nesse caso, falava da paisagem urbana de Salvador, na Bahia, che chiaramente poteva essere preso come caso studio di come dire, un modo di riguardare la tradizione, l'architettura tradizionale attraverso gli occhi di una modernità che ormai era già avvenuta, no? poderia ser entendido como estudo de caso, de olhar a tradição local, como ela já tinha sido feita. Esatto. Quindi anche questa è un'esposizione, diciamo, meno spettacolare, ma con contenuti molto interessanti, portati a confronto con altre realtà locali di altre parti del mondo. Essa é uma mostra menos espetacular, menos espetaculosa, mas importante também para mostrar a realidade local. Esatto, ancora altre immagini dalla mostra. Outras imagens da mostra. Anche con un bel progetto di una scuola modernista. Uma escola modernista, um belo projeto. E poi, ecco, questo volevo dire che oltre alle 3 partecipazioni ufficiali del Brasile come nazione, chiaramente le partecipazioni del Brasile alla Triennale sono molto più grandi, molto più numerose, per conto dei singoli progettisti e designer che sono passati. Anche questo, come si diceva prima, in numerose occasioni con Milano al centro del design. Além das participações oficiais do Brasil, né, nessas 3 ocasiões, tiveram muito mais participações de pessoas, né, de arquitetos sozinhos,
em importantes ocasiões. È già stata citata l'importanza di Lina Bobardi come Lina Bobardi, personaggio chiave in questi scambi. Personagem muito claro nessa troca Brasil-Itália. Ma volevo anche ricordare, fare un omaggio a Fernando Umberto Campana, di cui il primo è mancato pochi mesi fa, poche settimane fa. Gostaria de fazer uma homenagem também a Fernando e Humberto Campana, che hanno partecipato veramente in numerose occasioni alle esposizioni della Triennale e ad esempio in questa mostra del 2010 che si chiamava Anticorpi, que participaram muitas vezes, por exemplo, nessa mostra de 2010, que se chama Anticorpos, e che penso che davvero possano essere presi come esempio di quello che può essere il design creativo e sostenibile, lo scambio tra Itália e Brasília. Isso pode ser pego como exemplo da arquitetura sustentável, um exemplo claro entre Brasília, uma troca entre Brasil e Itália. Esatto. Cioè, primo lo scambio tra Italia e Brasile, secondo lo scambio tra le risorse che sono finite e invece vengono rimesse nel circolo della produzione. Segundo, entre recursos, né, reservas que ficaram nos projetos. Perché loro lavorano molto con materiali riciclati. Porque eles trabalham muito com materiais recicláveis. E la creatività che consente di fare qualcosa di sostenibile con delle forme, delle immagini nuove. E a possibilidade de usar esses materiais recicláveis usando a sustentabilidade em imagens novas. Penso che questa sia la qualità che illumina. Che sia la qualità che illumina. Eu acredito que essa seja a qualidade que ilumina. E con questo. E isso, com isso. Obrigada. Muito obrigada pela tradução. Agradecemos essa brilhante palestra. É a arte reverberando na magia do design, né? Eu estava ali atrás, tem um excelente exemplo de ocupação de espaço, um passarinho que estava ali na janela. Eu tive que comentar. Isso é um grande exemplo de ocupação de espaço, né? Muito obrigada, Nina Bassoli, pelas palavras, por essa brilhante palestra. Na sequência, agora, vem o convidado, o arquiteto Jean-Pierre Velo, da FAVEP, a Federação da Associação Vêneto do Estado do Paraná. E ele vai trazer um pouco, então, a questão do arquiteto como um design terapeuta de lugares. Por gentileza, Jean-Pierre. Obrigado pelo convite por parte do consulado, obrigado também à Unicultura pelo convite, pela sugestão de fazer essa palestra hoje aqui. Eu sou diretor da Federação das Associações Vênetas do Estado do Paraná, que é uma entidade que busca reunir os círculos que se ocupam da divulgação e da promoção da cultura das 7 províncias dessa região italiana, do Nordeste italiano, que é a região do Vêneto. E um dos objetivos que eu tracei, estando dentro dessa instituição, é promover o território do Vêneto através do intercâmbio por meio da arquitetura sustentável. Porque nós temos uma tradição muito forte, nós que somos descendentes de vênetos e de italianos, de ficarmos muito presos à questão do nosso passado, da imigração, não é? E com isso, a gente acaba perdendo uma oportunidade de fazer intercâmbios com uma das regiões que tem o produto interno maior da Itália e com um país extraordinário como a Itália, que é parte dentro da União Europeia, um dos mais desenvolvidos, né? Um dos 4 mais desenvolvidos, um dos 3 mais desenvolvidos da União Europeia. Desse modo, eu como arquiteto também por formação, propus
a colegas arquitetos italianos de uma instituição chamada Escola Permanente dell'Abitare, se não seria o caso de buscarmos criar um movimento que pudesse promover a arquitetura, a sustentabilidade, através da arquitetura e através da visão de uma opção, de um novo comportamento, de uma nova postura do arquiteto, no qual ele começa a fazer essa transição entre o arquiteto técnico, né, para o arquiteto humanista. E assim nasceu o movimento por cidades eco-humanas. E nasceu a proposta de criar a figura do arquiteto terapeuta dos lugares. Podemos avançar? Eu peço desculpa para vocês se os slides estarem em italiano. Desculpa, também é uma honra que os slides estejam em italiano, não? Porque eu acredito que também a promoção da língua italiana seja fundamental num evento tão importante quanto este, que busca promover o design italiano. Mas eu acho que é uma ocasião para que todos vocês também, aqueles que não têm proximidade com a língua, tenham essa oportunidade de interagir com a língua italiana. Poderia até fazer a palestra em italiano, se vocês quiserem eu a faço, como italiano de seconda língua, não? Ma penso che renderebbe la cosa un po' più difficile anche per la nostra traduttrice, quindi così risparmiamo tempo, nonostante anche con questa barriera della lingua la relazione dell'architetto Bassoli è stata bellissima e di grande utilità per tutti noi oggi qui presenti sicuramente. Quindi vorrei anche fare i miei complimenti all'architetto Bassoli. Quindi andiamo avanti perché il tema è un pochettino, diciamo, complesso, perché da quello che si aspetta di un architetto è proprio che lui abbia un atteggiamento tecnico. Scusa. Aquilo que se espera de um arquiteto é que ele seja basicamente um técnico. E é justo que seja assim, porque a primeira coisa que se pensa quando se fala de arquitetura, a primeira preocupação é que os edifícios não caiam, né? E é natural que seja assim. Porém, hoje, como a gente observa na nossa sociedade, a crise ambiental, a crise sociológica com o aumento da desigualdade entre ricos e pobres no mundo que cada vez aumenta mais, os conflitos entre blocos econômicos, né, regionais em todo o mundo. Nós estamos vendo aí um conflito na Ucrânia, por exemplo, que no final é um conflito pelo poder econômico no mundo. Nós temos conflitos, em soma, o niilismo da nossa sociedade também, que é uma das causas da crise ambiental, né? Essa perda de sentido que acaba carregando com isso também uma desvalorização do nosso ambiente, né? De qualquer modo, nós chegamos a essa proposta. Que coisa seria o arquiteto terapeuta dos lugares? É um profissionista que aplica técnicas humanísticas voltadas a recuperar a saúde e a qualidade da vida de uma comunidade. É um progetista que capisce l'anima del luogo. Quindi, é um terapeuta que tem as suas qualidades, o seu conhecimento técnico, mas que busca ter um atteggiamento, um comportamento em condições de entender a alma daquela comunidade. Eu uso a palavra alma porque é uma linguagem talvez um pouco simbólica. O que é isso aqui? Ah, sim. Desculpa. Ok. Alma é um termo poético, né? Para explicar em fundo aquilo que na psicologia chama-se psique. Como estava dizendo para vocês, l'architetto terapeuta é um profissionista que aplica tecniche umanistiche volte a ripristinare la salute e la qualità della vita di una comunità. È un progettista che capisce l'anima del luogo, né? Vediamo che cos'è isso. Vamos entender o que é um logo e o que é um espaço.
E existem explicações ligadas à psicologia da Gestalt, ou até mesmo à semiótica, mas eu prefiro a explicação que se aproxima da psicologia de James Hillman. James Hillman dizia o seguinte: para os antigos, per gli antichi greci e romani, ogni luogo era governato da un dio, lo spirito del luogo, i genius loci. Loro consideravano il mondo tra il sacro e il profano. Il territorio abitato, lavorato, è il mondo sacro, cosmo. E ciò che lo circonda, spazio indeterminato, è il caos. Ciò che gli dà supporto esistenziale è il suo opposto, luogo. Il resto è solo spazio. O que significa isso? Significa que, para os primitivos, e eu digo primitivos aqui porque são os primeiros, e não no sentido de terem um pensamento tosco, não é esse o caso, eles consideravam o lugar um espaço no qual eles conseguiam interpretar aquelas forças e traduzir isso, criando uma espécie de imago mundi, ou seja, uma representação de uma ordem, de um cosmo ordenado, não é? E com isso, esse cosmo ordenado se tornava o seu espaço, o seu lugar conhecido, seguro, e onde ele se sentia em casa. Ao se sentir em casa, ele criava a concepção de habitar, né, que é fundamental para que você defina o lugar. Lugar é onde você habita. O local que não é construído, que não é uma reprodução de como você entende essa ordem cósmica, é o espaço indeterminado, desconhecido, não trabalhado, ou seja, um espaço no qual você desconhece. O espaço não conhecido é o espaço do caos. O espaço conhecido é o espaço do cosmo, do espaço ordenado. O espaço ordenado torna-se habitável, porque seguro, eu conheço. E conhecendo, ele se torna um lugar. Então, para os antigos lugares como encruzilhadas, sorgenti, pozzi, boschi, erano abitati da dei, ninfi, daimoni. Gli uomini dovevano essere consapevoli dello spirito, della sensibilità, della immaginazione che isso intendeva e di come corrispondere ao luogo in cui ci si trovava. Então, uma cascata, uma colina, para eles era uma representação de um poder divino, não é? E esse poder divino solicitava uma específica forma de habitar aquele espaço, construindo, por exemplo, a morada de um Deus através do exercício da imaginação. O terapeuta tem na sua base, um arquê. O arquê é uma imagem primordial, e daí vem a palavra arquétipo. Essa imagem, e suo pax na sua missão, ou seja, a psique, psicologia, psique, que significa ânima, em latim, né? Psique em grego, da cui deriva il suo lavoro, cioè lo studio dell'anima umana, la psicologia, o estudo da alma. E l'architetto trova o seu arquê nella tecnica, cioè arquitetura, arque, a imagem primordial, e técnica, teto, ou seja, é aquele que tem a técnica de saber interpretar as imagens primordiais. Não é? Imagens primordiais é imaginação. Então, o arquiteto, assim como o psicólogo, tem no seu arquê o estudo da alma, psique. Nós temos na raiz da nossa profissão, da palavra arquiteto, a raiz é a técnica da interpretação através de uma técnica construtiva de uma imagem primordial. Cioè, a técnica de construção de um riparo. Essa é a missão do arquiteto. O primo refúgio que andava oltre la tecnica e entrava nella esigenza di spirito fu il culto di Estia. Quindi, o primeiro impulso que o homem teve ao construir era para se proteger das intempéries. O segundo impulso, no qual a gente passa da questão da construção de um simples reparo, de um simples abrigo, à construção de forma simbólica
nós podemos dizer que é quando ele sentiu a necessidade de criar um abrigo para a deusa Hestia. A deusa Hestia, que para os romanos era Vesta. Né? Que era Hestia? Era a deusa que protegia o fogo sagrado da comunidade, ou de uma família. Fogo sagrado de uma comunidade ou de uma família. Então, o arquiteto era aquele que preservava a alma do lugar no final, porque ele protegia. O primeiro impulso que ele teve ao construir um templo para proteger o fogo sagrado da deusa Hestia era justamente para preservar o fogo sagrado daquela comunidade, que simbolizava, ou seja, a partir do momento que você constrói de forma simbólica, poeticamente, pode-se dizer que você está fazendo arquitetura e não simples construção. Então, o homem começa construindo uma simples construção para se proteger das intempéries e passa para a linguagem simbólica a partir do momento que ele começa a cultuar o fogo sagrado da deusa Hestia. Né? Constrói de forma poética, simbólica. Não à toa, nós ainda temos essa tradição nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Né? Quando se iniciam os Jogos Olímpicos, em um determinado lugar, é sempre num lugar só, os Jogos Olímpicos, se acende a pira olímpica, que nada mais é do que uma reminiscência simbólica dessa tradição greco-romana, de se preservar o fogo sagrado da comunidade, ou seja, a alma daquela comunidade está viva. Porém, no século XVII, com a chegada do iluminismo, da Revolução Científica, por uma necessidade política, basicamente, todo esse pensamento simbólico ligado ao lugar dele ser a morada de um Deus, que os antigos primitivos, as antigas culturas primitivas tinham, foi se perdendo, justamente porque, com a queda da aristocracia, havia a necessidade de se combater também o poder religioso, o poder dos clérigos. Então, tudo que, vamos dizer assim, falava a psique, que não era comprovado de forma positivista, tinha que ser combatido. A ideia do lugar, por exemplo, para os iluministas, a partir da Revolução Científica, não fazia sentido, porque encarar um lugar tendo características próprias e que simboliza uma certa alma, uma certa divindade, para o século do iluminismo não fazia mais sentido. Era necessário cancelar essa visão em troca de uma racionalidade. Não é? O iluminismo é ser governado pela razão. Não é? E a ideia do lugar se perde e começa a dar prioridade à ideia de espaço. Espaço seria um lugar abstrato, mensurável, ou seja, sujeito à medida, indiferenciado, vazio, sem significado. Allora, se vogliamo far revivere l'antica nozione di una natura animata, perché tutto ciò che ci circonda influenza la nostra vita psichica, tutto ha un'anima per noi. Le cose del mondo ci parlano, pertanto l'architetto deve sapere ascoltare la voce del suo paziente, la città. E daqui vem a ideia do arquiteto terapeuta. É o mediador de um diálogo entre gênios loci e gênios edifici. Recuperar essas ideias significa recuperar a ideia que as coisas que estão, o ambiente, tudo que está ao nosso redor, tem um valor para a nossa psique, influencia a nossa psique. E por isso que se diz aqui que os antigos tinham essa ideia de que vivemos em um mundo animado. Não é? Vivemos em um mundo animado porque tudo tem uma influência para a nossa psique. Não é? Não é que uma cadeira tem uma alma, não é que um cinzeiro tem uma alma, mas aquilo influencia a nossa psique. A forma das coisas, as cores das coisas, os sons, os gostos, as cores, os materiais,
tudo isso influencia a nossa psique. Hoje não temos muito essa percepção, porque a maioria das pessoas estão anestesiadas esteticamente. Então, passam a vida inteira vivendo em locais que são produzidos de forma incurata, de forma descuidada, e não se dão conta disso, e não se dão conta de como isso influencia a sua saúde psíquica. E daí vem a importância que o arquiteto e o designer compreenda que tudo há uma ânima. Ânima no sentido que aquilo te influencia a tua alma, a tua psique. Quando eu falo alma, entendam psique. Né? Alma é uma linguagem poética que James Hillman recuperou para a psicologia. É nesse sentido que eu estou tentando transmitir para vocês a importância de termos um arquiteto que tenha essa preocupação e o cidadão, né, il cittadino, che fa parte della sua cittadinanza, avere la consapevolezza che tutto ha un'anima, le cose animate e le cose inanimate. Tutto influenza la nostra psiche. E tutto questo conta quando facciamo il conto come va la nostra psiche, la salute mentale. Allora, se l'architetto ha questo atteggiamento, è in grado anche di vedere la città come se fosse un suo paziente. Così come un terapeuta psicologo, assim come un paziente psicologo estuda o seu paciente, o arquiteto também deve ver a cidade e vê-la como um paciente, ter essa percepção como está a saúde daquele ambiente, seja das coisas animadas como as coisas inanimadas. Questo ci porta a interrogarci sulla forma architettonica, il design. Le forme veicolano sempre valori etici e culturali, condividono criteri sociali, significati, visione del mondo e soggettività. As coisas nos falam. È legale per l'architetto accettare qualsiasi condizioni purché possano progettare e costruire, quindi dobbiamo recuperare la dimensione dell'utopia che mi sembra che sia persa, perché oggi gli architetti ragionano soltanto a livello di mercato, dobbiamo fare i soldi, però la dimensione utopica dell'architetto si è perduta per strada. Quindi, se ragioniamo ad esempio i grandi architetti rivoluzionari dell'inizio del secolo scorso della Bauhaus, quella dimensione utopica, nonostante sia un paradigma già scaduto, si è persa. L'architetto è diventato un professionista che si adatta alle sollecitazioni del mercato e basta. Ma ci basta svolgere la nostra professione, il nostro mestiere in questo modo? Per una politica della bellezza. In questo modo fare architettura è fare politica. Non c'è come. Perché ogni intervento che facciamo sull'ambiente ha una ricaduta sulla salute mentale di tutti i cittadini e questo sono dovuto a scelte politiche. C'è ancora una roccaforte etica, critica e umanistica per l'architettura e l'urbanistica al di fuori del consumo e della speculazione dell'industria edilizia e culturale? La prima domanda. C'è spazio per l'utopia? Quale sarebbe la funzione sociale dell'architettura oggi? Come proporre una nuova etica dell'architettura a favore dell'ambiente, dell'eguaglianza e della libertà? Allora queste domande, questi interrogativi dobbiamo recuperarli come architetti, come designer. Allora, se la città è il nostro paziente e gli edifici ci parlano, di che cosa ci parlano? Non so, stiamo intendendo o no? Sì? Eu me sinto, sinceramente, muito embora o italiano seja a minha segunda língua, para falar desses argumentos eu me sinto mais à vontade em italiano do que em português. Pode parecer estranho isso, mas eu considero o italiano a língua perfeita para falar de beleza, di valori etici, di cultura. Così come l'inglese è la lingua preferita per fare affari, per fare negozi, l'italiano per me è la lingua naturale per parlare di bellezza. Però
Ma se volete continuo a parlare in portoghese, scegliete voi. Vorrei essere molto democratico qua. Può essere questo il mio italiano un po' macaronico, magari, non lo so. Architetto Basso. No, está perfeito. Não sei, mas acho que português é compreensível para todos. Italiano, talvez não é. Secondo me l'italiano e il portoghese sono lingue, sono parenti, insomma, no? Non è che parliamo arabo, io l'altro parla greco, no? Ma di che cosa parlano gli edifici? Se trovo qualche limitazione, poi ho questo vantaggio che posso soccorrermi con il portoghese. Essenzialmente i prodotti del design e dell'architettura ci parlano del genere di vita più adatto a svolgersi intorno a essi o al loro interno, ci rivelano quali stati d'animo cercano di suscitare e mantenere nei loro abitanti, mentre in modo meccanico ci tengono al caldo e ci aiutano, allo stesso tempo ci sollecitano a essere un certo tipo di persona. Ci parlano di visione di felicità, di uguaglianza, partecipazione, di democrazia e libertà, ma anche di oppressioni, di violenza, di paura, di arroganza, di esclusioni. Quindi gli edifici ci parlano di tutto questo, ma la stragrande maggioranza delle persone non si rendono conto. Quindi trascorrono la loro giornata, le loro giornate senza rendersi conto che gli edifici gli stanno parlando, che tutto quello che sta intorno a loro stanno influenzando le loro psichi, le loro anime. Dire che un edificio è bello quindi rivela più di una pura e semplice passione estetica. Implica un'attrazione verso il particolare stile di una vita che l'edificio incoraggia attraverso il tetto, le maniglie, le finestre, le scale, gli arredi. Se percepiamo la bellezza, è segno che ci siamo imbattuti in una tradizione pratica di certe nostre idee sulla vita. Quindi quando parliamo di un edificio è bello, quella sedia è bella, è perché in verità corrisponde a certe certezze che ce l'abbiamo e che vanno d'incontro. È anche una visione di valori. Portoghese? Allora va bene, voglio in portoghese. Dizer che un edifício è bonito, revela più di uma pura e simples paixão estética, implica uma atração verso il particolare stile di vita che l'edificio incoraggia, através do teto, dos trincos, das manilhas, das janelas, das escadas, da decoração. Se percebemos que a beleza é sinal, se percebemos a beleza em algo, é sinal de que aquilo que o objeto está nos dizendo vem ao encontro de certos valores que nós temos, certas certezas e que nos agradam. Não é soltanto dizer é belo, é bruto, é porque tem uma certa escala ou tem uma certa proporção. Não, eles nos comunicam também valores éticos e morais. Spostare la discussione dall'elemento puramente visivo ai valori rappresentati dagli edifici ci permette di parlare dell'aspetto delle opere architettoniche, affrontando allo stesso tempo un dibattito più esteso sulle persone, sulle idee, sui programmi politici. Mais para frente eu vou fazer vocês verem algumas imagens de como isso é uma verdade. São escolhas morais, éticas, políticas que estão representadas no nosso ambiente. As discussões sobre beleza não resultam mais fáceis de serem resolvidas, as discussões sobre sabedoria, sobre justiça, mas nem menos mais difíceis. Podemos aprender a defender ou atacar uma posição legal ou ética, baseando-se sobre as coisas do qual se parla. Possiamo arrivare a ritenere che un edificio sia desiderabile o offensivo e spiegare pubblicamente il perché. Facciamo una mediazione, io leggo in italiano e poi faccio la spiegazione in portoghese, se va bene. Cioè,
é aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês, né? O fato de a gente começar a entender o que comunicam os edifícios, as obras, significa que nós vamos estar em condições de ir além de um juízo que vá somente é belo, ou é bonito, ou é feio. Il concetto dell'edificio che parlano ci aiuta a porre al centro dei nostri dubbi architettonici il problema dei valori in base ai quali vogliamo vivere la vita. E non solo quello dell'aspetto estetico delle cose. In questo senso, umanizzare la città per il terapeuta architetto del luogo significa vedere le azioni e le scelte umane attraverso e nelle cose, cioè in tutto l'ambiente che si anima, diventa pieno di anima. A partir do momento que você vê o significado nas coisas e através das coisas, porque, por exemplo, o homem civilizado tem a ideia de que os primitivos, quando adoravam uma peça feita em argila, por exemplo, diziam, mas como são tolos, eles estão adorando uma peça de argila, aquilo é barro. Não, eles não estão adorando aquilo, eles estão vendo uma transcendência através daquilo ali. Quindi guardare un luogo è più che dire bello o brutto, ma capire il rapporto e il significato dell'insieme, del conjunto, cioè da un posacenere a un edificio e da questo a un intero isolato. Vedere l'ambiente pieno di anima è capire un sistema, è un ragionamento ecologico. Solo così si può giustificare che un architetto sia più di un esteta o di un semplice tecnico capace di trovare soluzioni funzionali ottimali, ma anche qualcuno capace di vedere i luoghi come esseri viventi e di individuarne i punti deboli e, quando necessario, applicare la giusta cura. É enxergar a relação entre as coisas. A partir do momento que você enxerga a relação entre as coisas, você está enxergando o funcionamento de um sistema. Hoje, qual é a ciência que mais se dedica a estudar os sistemas? É a ecologia. Vejam aqui como os objetos nos falam. Aqui nós temos uma latiera, feita por Matthias Ekerhoff, de 1961, que nos passa nitidamente a sensação de agraciata sensibilidade democrática, pela escolha da forma, das cores, da ausência de ornamentação. Passa a ideia de que é um objeto acessível a todos, passa a sensação de democracia, de honestidade. Ao outro lado, vemos uma porcelana de Sérgio de 1778. Há um comportamento cerimonioso e classista. O refinamento, você vê que é uma peça difícil de ser construída, trabalhada, que provavelmente vai ter um custo muito elevado, e pelo fato de ter esse custo muito elevado, vai deixar de ser uma peça acessível a todos. Quindi passa a ideia... Passa a ideia de que é uma peça para poucos, ou seja, para uma elite. Somente pelo design se observa. A esquerda é uma peça acessível a todos, democrática no senso de ter acesso a um bem, quanto a outra é reservada a uma elite. Não faria sentido, por exemplo, você ver essa da direita na mesa, pode até ocorrer, mas dificilmente vamos ver isso, né? De um operário, de uma família operária. Quando se partiu para esse desenho na Escandinávia, como de Matthias Ekerhoff, se vê essa preocupação em criar objetos acessíveis a todos. Era a preocupação da Bauhaus, por exemplo, né? Que depois se tornou um estilo e caríssimo, né? Os edifícios nos falam de ordem também. O ordine architettonico ci affascina perché è una difesa contro la sensazione che le cose siano troppo complicate. Quindi, criare ordine in un spazio è importante perché o ser humano não consegue sobreviver somente tendo surpresas. É importante que ele reconheça espaços com facilidade e se direcione, se situe. Isso lhe dá segurança. Os edifícios também nos falam, porém,
existem formas de se trabalhar com a ordem que não sejam noiosas, que não sejam entediantes, né? Em Veneza nós temos um belo exemplo disso. Scusami, consolare, che sono tornato per il portoghese, ma mi hanno chiesto proprio. Veneza è un bello esempio, uno a fianco dell'altro, uno ao lado do outro. Le procuratorie vecchie di Jacopo Sansovino e dall'altro lato il Palazzo Ducale. Differenzia uma obra da outra, vamos dizer assim, mais de um século praticamente. Sansovino fa una obra, quem vai em Piazza San Marco fica fascinado ao ver o Palazzo Ducale, sobretudo. Mas a Procuratoria Vecchia é um pouco entediante, é noiosa, é repetitiva. O Palazzo Ducale também trabalha com uma ordem, porém ela subverte. Vejam que o bloco que deveria ser a base é o último, enquanto que as partes mais delicadas sustentam a massa mais pesada, ou visualmente com a aparência de ser mais pesada. Ele trabalha com a ordem, mas ele subverte, ele cria a surpresa. Aqui em Amsterdã, uma outra ideia de ordem, ali, uma obra de arte, o caos deve brilhar através do véu da ordem, né? Mesmo você vendo uma certa ordem, há a diversidade na unidade. Aqui em Amsterdã, um projeto do estúdio, eu não me lembro, na Oeste 8, de Bornel Sparenburg, uma obra de 97. Veja como ele mantém toda a escala da Amsterdã, da cidade de Amsterdã. Mantém também uma certa proporção das aberturas, mas trabalha com a posição, com as cores. Um exemplo mais antigo também, nesse mesmo sentido, de diversidade e respeitando uma ordem, na Morávia. Nos falam também di equilibrio, os edifícios nos falam di equilibrio também, no? Tutte le volte che gli architetti sanno abilmente mediare tra una serie di opposti come il nuovo e il vecchio, il naturale, l'artificiale, il lussuoso e il modesto, il maschile e il femminile, è probabile che il risultato sia bello. Vejam só, obra de Karl Josef Schaltner, Institut für Journalism, Eichstätt, Germânia. Foi pedido a esses arquitetos que fizessem um anexo nesse pequeno cortile, in questo piccolo cortile, tra due opere antiche, ma ele conseguiu maestralmente trabalhar de forma tal como se um netinho estivesse falando com seu avô e ambos estivessem de acordo sobre o mesmo assunto, não é? Poderíamos interpretar desse modo, né? Il nipotino che parla con il nonnino, ma entrambi sono d'accordo sulla ragione dell'argomento. Ci parlano anche di eleganza. L'eleganza a ponte è un simbolo di eleganza, quando ben trabalhada, evidentemente. O progetto di Santiago Calatrava in Veneza. Non vou entrar aqui no debate quanto à efficacia del ponte dal punto di vista se attende alle sue domande o no, ma dal punto di vista estetico, l'eleganza del ponte di Calatrava è fantastica, perché il ponte possiede una sottocategoria della bellezza che possiamo chiamare eleganza, una qualità presente ogni qualvolta un'opera architettonica sa mettere in atto una resistenza, trattenere con grazia e economia oltre che con forza. Quindi è obbligato a supportare un peso enorme dos passantes, do peso próprio também, porque é obrigado a vencer um vão considerável. Mas Calatrava, nesse projeto, por exemplo, conseguiu tudo isso com grande maestria. É uma estrutura snella, é uma estrutura delgada e que muito respeitosa del genius loci, pelo menos essa é a minha opinião. No mondo dell'architettura ci sono parecchie persone che sono in disaccordo, lo so che è una polemica in Italia per quanto riguarda questo ponte, però io ritengo che sia un progetto straordinariamente bello,
Perché lui rispetta anche il genius loci, ele respeita também o genius loci no uso do material, né? Que se assemelha muito à pietra de Istria, que é o material mais usado em Veneza, né? Nos antigos palácios, e também... estão me escutando aí no fundo? Então, ok? A preocupação em usar o vidro, em dar transparência de forma que não interfira muito na paisagem, e a estrutura em aço, que lembra a carcaça de um animal marinho, talvez uma baleia, né, que faz referência a Veneza como república marítima, como potência marítima. Ci parlano pure di coerenza. Qui è un progetto non è che le cose sono brutte, che le cose non sono belle, mas muitas vezes estão colocadas de forma tal que criam uma confusão e que cada elemento da composição está em desacordo com o outro. O projeto de Otto Wagner, a Villa Wagner em Viena, é muito provavelmente um projeto de um maçônico, porque procurava fazer homenagem a todas as culturas do mundo, né, que é um princípio maçônico na arquitetura. Nos causa um desconforto, porque é incoerente. Mas não que as colunas, a estátua, o peitoril ali em ferro sejam feios por si, não sejam belos, mas é porque estão em desacordo. Enquanto que uma vila muito mais antiga, a Villa Pojana di Palladio, molto più semplice, è coerente. Tutte le parti sono in coerenza con il tutto. Le parti sono in coerenza con il tutto. E é de uma beleza tale, questa coerenza na Villa Palladiana, que há um desenho que nos assemelha a um projeto moderno. Não? Tamanha a limpeza de formas, a pureza de formas. A incoerência também nos falam, os edifícios nos falam de coerência, mas nos falam também incoerência na mesma composição, mas incoerência em relação ao lugar também. Aqui um exemplo explícito, né? Venetian Hotel de Las Vegas, onde se construiu uma pequena Veneza em Las Vegas. Eu não posso dizer que a homenagem à Veneza não seja bela. O Palácio Ducale até que é reproduzido com certa fidelidade, mas o fato de estar inserido num contexto que non c'è nulla a vedere con Venezia lo torna incoerente, non perché c'è una incoerenza dentro la sua propria composizione, ma l'incoerenza nei confronti del luogo. Ci parlano pure di austerità e ci domandano a vedere pure nei momenti di dolore certa bellezza. Lo sappiamo benissimo che per la storia italiana, la storia del fascismo è un periodo di dolore per la storia italiana, di sofferenza, però indubbiamente hanno prodotto anche architetture belle. Il cosiddetto Coliseo Quadrato, opera fascista, nessuno può dire che non è bello. Mamma mia, 10 minuti. Peccato, volevo parlare di un argomento. Non si può proprio andare di là. Vedo che abbiamo perso qualcuno qua, ma non tutti. Non è che va così male. Ci parlano pure di razionalità. Villa Savoy di Le Corbusier è un caso classico, né? Porque l'Europa tinha recém saído da Primeira Guerra Mundial. Que coisa pensava Le Corbusier? Toda essa quinquilharia do século XIX está nos matando. O século XX é o século da racionalidade, da máquina. Uma casa tem que ser como um avião. Ninguém pensa se um detalhe do avião é mais bonito ou é feio, mas se ele voa. E se ele, né, cumpre sua função. Então, a casa tinha que ser desse modo também. Não é importante nos preocuparmos com os detalhes, dizia Corbusier, mas a paz nos vem através da racionalidade da máquina. Ou seja, a arquitetura nos dá uma imagem vívida di ciò che idealmente potremo e immaginiamo di esserlo. Le Corbusier acreditava num homem matemático, num espaço abstrato. A Villa Savoy poderia ser colocada em qualquer parte do mundo.
delicatezza, Ca Bernardo a Venezia. Non por acaso, la qualità di ciò che è delicato, finezza di intenti, pensieri, morbidezza, leggerezza, insenso spirituale, gentilezza, sensibilità, squisitezza, sentimento e di modi, tato, prudenza, raffinatezza di vita, diplomazia. L'architettura, sebbene anche essa in pietra, rivela la grazia di un spirito buono. Talvez seja por isso que Veneza atrai milhões de turistas todos os anos, né? Porque existe essa delicadeza, esse ar de accoglienza, né? Através próprio da arquitetura. E hoje, com a arquitetura ecossustentável, o sentimento que os edifícios ecossustentáveis mais nos inspiram é aquele da solidariedade. Solidariedade com as gerações futuras, né? Isso é o que nos comunica. Quando vemos um edifício que é ecocertificado, por exemplo, qual é a primeira imagem que nos vem à mente? Eles são éticos. Eles estão preocupados com a sustentabilidade com as futuras gerações, com a preservação do nosso planeta. É, por exemplo, o que inspira o Ecoquartiere Le Alberi de Renzo Piano a Trento. Não é que sia uma ópera como Zaha Hadid, ou Frank Gehry no Museu de Bilbao, che vuole usare una terapia di elettroshock in quell'ambiente attraverso di uma obra que por si só se torna um ícone daquele lugar. Mas é uma arquitetura econômica do ponto de vista estético, mas que transmite uma sensação de ética, de solidariedade com le generazioni future, justamente perché è inteiramente ecossostenibile. L'anima dei luoghi. Non soltanto gli edifici hanno un'anima, come pure le città. Peccato che questo è un argomento che ci voleva un'altra relazione per parlare dell'anima di che ogni città ha la sua anima, che anima una città. Però aquilo que eu posso dizer de maneira muito resumida é que a alma da cidade não são somente seus edifícios, as coisas inanimadas, mas é sobretudo o patrimônio imaterial, são as pessoas, são suas histórias, seus projetos, suas aspirações. Essa é aquilo que Italo Calvino chamava de a città invisibile, a cidade invisível. Ou seja, tem uma cidade visível e tem uma cidade que é invisível. E a cidade invisível vale mais do que visível. Então, quais são as almas das cidades que nós temos dentro da história? Anima Dei, a cidade como a morada de um deus, Atenas. Anima imperial, Roma, a cidade do Estado, da regra, da norma. Anima mercantil, Veneza, a cidade que constrói sua riqueza através do comércio marítimo. Anima industrial, a cidade da Revolução Industrial, que que faz nascer as primeiras megalópolis, metrópoles. Anima socialista, questo já é, todo mundo pensa as cidades da União Soviética, mas nós temos também as cidades da China agora, que é, muito embora seja um socialismo de Estado. A alma de uma cidade consumadora, consumista, consumatrice, New York. O bairro do Brooklyn, por exemplo, está sofrendo um processo de gentrificação muito forte, justamente porque estão se tornando moradias de tipo Airbnb, não? Tipo de breve durata, para executivos que trabalham em outros lugares, como é São Francisco, e vão a Nova York e querem passar um certo tempo ali para aproveitar dos divertimentos de Nova York, a comida, os espetáculos, os negócios da moda. E a alma ecumana. Questa io mi trattengo un attimino, perché è molto cara a me. Per molti versi siamo di fronte a una crisi della città industriale, con diseguaglianze sempre più ampie, povertà diffusa, alienazioni sociali, il desiderio di spazio, luce e accesso agli spazi verdi non è cambiato. Questo sono desideri universali intrinsecamente umani.
Ciò suggerisce un approccio radicalmente diverso del futuro urbano, che può essere non solo più verde, ma anche, cosa più importante, migliore per le persone e le loro famiglie. Si tratta di creare comunità ecosostenibili promuovendo il concetto di famiglia come l'intera comunità di abitanti con un forte senso del luogo. Quindi comunità più ristrette magari, ecosostenibili, con un'alta carica di identità personale del luogo. Potrebbe essere una soluzione. Eu acho que está estourado o meu tempo, mas eu queria falar que essa é uma proposta, que se uma cidade pode perder a sua alma, né? E um caso clássico, arquitetta Bassoli forse sa meglio di me, perché lei è una italiana doc, io sono un italiano con radici italiane, però che ha adottato l'Italia per amore. In 3 modi una città perde la sua anima. Quando viene destruita por un inimigo esterno, che la destrói, quando un povo estrangeiro a invade e derruba as suas crenças, os seus deuses, como Tenochtitlan, que era a antiga capital dos astecas, e depois os espanhóis fundaram sobre ela a cidade do México, implantando uma outra cultura, sobre uma cultura existente. Ou quando os habitantes perdem a memória da alma daquela cidade, como no caso de Atenas, que quando passa sob o domínio. Para vocês terem uma ideia, o Partenon de Atenas, durante a invasão dos romanos já cristianizados, se tornou, abrigou uma igreja cristã. Ou seja, os deuses, aquela cultura grega que produziu aquelas obras clássicas, helênicas, poetas, escultores, artistas, foi esquecida pelo seu povo, porque devido a uma invasão, o Partenon chegou também, durante a invasão otomana, a abrigar uma mosqueia, uma mesquita. Ou seja, no caso de Atene, che perse la indipendenza politica e più tardi l'iniziativa culturale, ma fine col perdere anche ogni memoria di se stessa. Non se lembravam mais. No século XIX, quando os franceses chegavam, os italianos em Atenas perguntavam onde ficava tal templo, os próprios autóctones não se lembravam mais, não se lembravam nem mais que tipo de culto se celebrava em aquela zona, dentro daqueles templos. Poi un luogo per una città senza anima, di soli muri, sarebbe morto peso e funebre scenario, come dopo una bomba a un neutrone che abbia distrutto con ogni forma di vita, lasciando intatti gli edifici a uso di un conquistatore che arriverà. Convivono invece nella nostra esperienza una città di muri e una città di uomini. È quello che vi dicevo, c'è la città invisibile. È importante che gli architetti siano preoccupati anche con le città invisibili. Mi hanno detto che è finito, ma c'era qualcosa da avanzare. Sul problema di Venezia, con il dispopolamento di Venezia dovuto al turismo di massa. Era proprio quello che cercavo di parlare, e anche questo paradigma di si pensare, dare un nuovo impulso a Venezia, mas tendo in mente a ideia do que é moderno. O moderno na mente do homem ocidental é construir arranha-céus, grattacieli. Essa é uma cidade moderna. Então, Veneza, nesse sentido, é uma afronta à cidade vertical. Ela incomoda a maioria hoje dos planejadores justamente por causa disso. Porque ela preserva a sua beleza, ela atrai as pessoas se tornam fascinadas por elas, mas ela não é uma cidade moderna. É uma cidade horizontal, não vertical. E depois surgiram projetos os mais exóticos possíveis, né? O projeto de Pierre Cardin para Porto de Marghera, para a área industrial de Marghera, não chegou a ser construído. Tentativas de revitalizar, de fazer com que a população de Veneza retornasse
né? Porque hoje a grande maioria da população de Veneza mora na terra-firma, como se diz, né? Veneza, no século XVI, tinha cerca do centro histórico, porque muita gente pensa que a ilha onde está a Piazza San Marco, o estrangeiro, né? O turista pensa que Veneza é só aquilo. Aquilo é o centro histórico. O território de Veneza tem também territórios na terra-firma, no continente, que pertence à cidade de Veneza. O centro histórico, no século XVI, tinha cerca de 209 mil habitantes. Hoje tem cerca de 50 mil, porque se tornou muito cara a Veneza, morar em Veneza. No Canal Grande, de cada 4 construções, uma é dedicada ao uso albergueiro, ao uso de hospedagem. Um projeto bastante exótico foi esse da Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza 2010, de um arquiteto belga, mas uma equipe capitaneada por um italiano, que é laureato ao Instituto de Arquitetura de Venezia, que é esse de criar uma série de ilhas artificiais, como se fosse uma espécie de mura, que protegesse Veneza com a construção de arranha-céus. Não se sabe se isso era sério ou era somente uma provocação. Eu acredito que era uma provocação só, porque ninguém imaginaria construir isso ao redor de Veneza para proteger ela da água alta, né? E ele até faz uma brincadeira, por que não? Levando em consideração que o planeta vai cada vez mais, devido ao aquecimento global, ficar mais quente, esse cinturão de arranha-céus nessas ilhas artificiais se tornarem uma espécie de Copacabana veneziana. Grazie per la vostra gentile attenzione. Jean-Pierre Velo, muito obrigada pela belíssima palestra. E para encerrar as ações desta tarde, deste evento, Italian Design Day, nós teremos agora, para encerrar, o desfile de moda sustentável com a curadoria do produtor de moda, Victor Sálvaro. Olá, boa tarde, né? Quase boa noite. Na verdade, aqui no Brasil é Sálvaro, mas na Itália é Salvaro. Então, eu sou um super italiano, filho de um italiano, e trabalho com moda já há algum tempo, né? Esse desfile é um desfile, como muitos sabem, eu sou um grande colecionador de várias coisas, né? E esse desfile surgiu quando o Ricardo Trento me convidou para fazer parte de um projeto que é essa palestra, e seria apresentar alguma coisa que fosse de arquitetura e sustentável, né? Então eu tenho uma coleção de um estilista, que é um estilista também com descendência italiana, que se chama Marcos Manzucci, e que ele faz reutilização, ressignificação de peças, né? Ele aproveita várias coisas, vocês vão ver no desfile que vai ser apresentado aqui. Então, ele utiliza desde barras de calças, desde pedaços de tecidos, mangas, camisas, e ele transforma isso em obras de arte. Essa coleção é toda praticamente minha, né? É do meu acervo pessoal. Se me perguntarem se eu vendo, eu não vendo nenhuma. Além de coleção do Marcos Manzucci, eu tenho algumas coleções de pessoas que deixaram, que são de grandes designers italianos, né? Como Dona Edna Weber me deixou vários Valentinos, vários Oscars de la Renta, me deixou vários estilistas italianos maravilhosos. Então, eu quero que vocês, né, vejam agora o desfile. O desfile ele tem um apoio da Mega Model Sul, né? Teve um apoio total do Booker, do Douglas Henning. Minha assistente, sem minha assistente, a Roberta Cantelli, eu não poderia ter feito nada disso, tá? Então, sou muito grato a ela. Ao Sérgio e a Kelly. O Serginho é quem cuidou da beleza, do beauty,
e a Kelly é uma amiga nossa em comum que ajudou na produção e está ajudando. Na verdade, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Também os objetos que vão desfilar, que são bonecos super assim enigmáticos, são também uma italiana, né, a Tucci Stocco, que tem o Cria Criatura, que são bonecos que estão à venda, inclusive, no MON. E as bolsas, elas são do projeto Supera, Programa Supera. É um programa também de ressignificação e que trabalha com pessoas em vulnerabilidade e dá oportunidade para que elas tenham uma renda, né, uma nova renda. Então, gente, fiquem com o desfile. Uma boa noite, muito obrigado. E o desfile vai acontecer aqui na sala. Depois nós vamos nos recolher, como foi marcado para as 18h30. Então, vocês vão ver o desfile agora aqui. E daí nós vamos nos recolher e às 18h30 nós vamos fazer o desfile lá fora. Então, eles são todos convidados para ir ver o desfile aqui e lá fora. Tá bom? Obrigado. Ai, 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 ai. Un momento piccante, ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da 2 passiamo a 3, restiamo e meglio è, ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy, l'amore, made in Italy, il sogno, made in Italy, la storia, made in Italy. Sono un bravo cristiano, ma non sono cristiano. Tu mi fa l'americano, io voglio morire da italiano. Io voglio una vita come Vasco, stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco, l'uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo. Mamma marama, sì le piaccio a papà parapà, non gli piaccio a te piacciono altri, ok, nel mio letto c'è spazio. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate, te le canto così. Ai 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 ai, un momento piccante, ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da 2 passiamo a 3, restiamo e meglio è, ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy, l'amore, made in Italy, il sogno, made in Italy, la storia, made in Italy. Hey sexy lady, ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da 2 passiamo a 3, restiamo e meglio è, ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy, l'amore, made in Italy, il sogno, made in Italy, la storia, made in Italy, la festa, made in Italy, la voglia, made in Italy, i piedi, made in Italy, l'Italia, made in Italy. D'improvviso apro gli occhi e mi sveglio, non so bene perché. Ho dormito poco più di 3 ore, adesso eccomi qui. Potrei alzarmi, trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c'è. Potrei prendere coraggio e svegliarti, chiacchierare con te. Con te di che, ma no, meglio se continui a dormire, non venire qua giù. Il tuo sonno vale più di un respiro, tieni in vita anche me, anche se lo so passerà, come passa un sabato, mi addormenterò, senza più paura, ma adesso guardo dentro di me, o forse no, quante
sei tutto